Graça e a paz, povo que vai morar no céu. Hoje nós estamos em mais um episódio do nosso Edificast. Nós estamos no quadro Fala Jovem, mas de um formato bem diferente. Nós estamos com a família da irmã Júlia Souza Lima, que tem 20 anos de idade. É uma jovem assim incrível na nossa igreja, professora do Ministério Infantil, vice-líder do Ministério de Artes, faz parte do PGM Nova Jerusalém, e nós vamos iniciar agora um podcast em família. Então está aqui nosso vice-moderador, irmão Júlio, diácono também da Casa do Senhor, a nossa amada irmã Patrícia, diaconisa e levita da Casa de Deus também, que compõe essa mesa agora para darmos início, no mês da família, não poderia ser diferente, um podcast em família. Graça e paz, meus amados irmãos. Graça a paz, sim. Graça e paz. Rapaz, vamos começar agora falando um pouquinho do testemunho da Júlia e no decorrer do nosso momento aqui nós vamos introduzindo também o formato da sua família. Antes de começar com você, Júlia, eu quero te dizer que foi assim, um presente de Deus você ter aceitado esse convite. Eu orei muito ao Senhor antes, até porque a sua família hoje é um referencial de Deus dentro da congregação. Como quando eu fiz o convite para você, eu te disse, né? Você e sua casa literalmente servem ao Senhor. Nós temos ali, né, a mãe da irmã Patrícia, o irmão Porfírio também, o seu pai, o irmão Júlio que está indo junto com a sua mãe, você e seu pai, seus irmãos que estão aí, né, graças a Deus também na casa do Senhor. Sim. Então é um privilégio muito grande ter vocês como exemplo de família no mês da família nesse podcast. Obrigada. Amém. E agora eu quero saber um pouquinho, Júlia. Você nasceu num lar cristão, como você já me falou, já me Sim. contou. Mas eu queria entender quando que você sentiu o seu tempo de conversão e como isso se deu. Sim. Como você mesmo disse, né? Eu vim de um berço cristão, então minha família, eu sempre tive apoio dos meus pais, né, a respeito do evangelho. Amém. E meu tempo de conversão mesmo foi há 3 anos e meio, vai fazer 4 anos agora, em junho. Que foi quando eu fui pro TIM, que lá eu senti a presença de Deus. Eu falei assim, é a partir daqui que eu vou me entregar verdadeiramente para Ele, né? Porque eu senti uma coisa muito forte. Aleluia. E só para quem foi, né, que é um projeto Agir, né, que vai saber como é impactante. Então, foi a partir daquele momento que eu me senti verdadeiramente assim entregue para Jesus. Mas deixa eu entender, o que seria o TIM? Que hoje nós teremos algumas pessoas vendo esse podcast. Sim. E talvez não vai ter compreensão do que foi e onde foi que você teve essa experiência. Você pode contar um pouquinho pra gente? O TIM, ele é um projeto do Agir, né, que foi feito, na verdade, ele é feito em Porto e em Teixeira. No meu caso, foi em Teixeira, né, que eu fui a primeira vez para acampar, e depois eu fui para servir. Então, foi em Teixeira lá, né, e assim, é uma experiência surreal. É um retiro. É um retiro. Entendi. Você ficou na imersão, literalmente, ali no final de semana. Não sabia de recebendo nada. Foi tipo assim, tudo, sabe? Tudo muito sigelo. E aqui para me compreender, então você tinha mais ou menos que idade quando você fez? Tinha 17. 17. Hoje você está com 20. Vou- Então, isso. 3 anos. 3 anos. Nasceu num berço cristão e dentro de um retiro você sentiu a presença de Deus e sentiu que ali se deu a sua conversão. Isso. E desse jeito. É porque tem aquilo, né? Eu acho que tanto eu como as outros jovens que nascem no berço cristão tem isso. Eu sou muito certinha, porque nós realmente... É a criação, é o modelo, É a né? criação, O então formato. nós não temos o que falar quando se fala de um testemunho, né? De outros jovens que veio de fora. Então, tem momentos, né, na nossa vida, igual foi na minha, que chega para qualquer jovem. Então, é nesse momento que nós falamos, é aqui que eu me converti verdadeiramente. Entendi. Mas nesse meio tempo, Ju, até você ter esse momento de conversão, o que você não sentia antes, que você sentiu depois do TIM, que fez essa diferença para você entender que naquele momento foi crucial e você dizer assim, não, ali eu realmente tive uma experiência fenomenal, uma experiência que mudou o formato da minha vida cristã. Eu acho que antes eu via a forma de servir a Deus muito Automática, talvez? automática. Como eu já estava ficando já uma rotina, né? Eu tinha uma rotina. Então, era muito automático. Eu não estava ali para servir de verdade. Eu só estava ali só, como minha mãe mesmo falava, só por medo, entendeu? Medo então, de quê? Medo de ir pro inferno. Ai, meu Deus! Então,
Acho que depois do Tim eu me toquei, né? Que eu deveria ir por Deus, né? Por ir mesmo, por amor. Porque ali eu entendi o verdadeiro significado, né? Mesmo já sabendo de tudo, mesmo de Mas houve um toda uma despertar, vivência, né? isso. Teve um Foi um momento ali que despertar virou uma chave na sua na minha vida vida. e fez a diferença. Eu fico feliz, não sabia que você tinha tido experiência tão impactante mesmo, né? E o processo é o do TIM, é o impacto radical. É o Impacto Radical. E, Eu também já fui no Radical, né? Impacto Radical, que já é dos jovens. Eu uhum, confesso, né? Alguns jovens que já foram vai discordar um pouco de mim, mas eu senti mais impactante no Teen do que no Radical. porque foi sua primeira Foi minha experiência. primeira experiência. Aí eu me apaixonei. Eu iria outras vezes, né, para servir e vou, né, se tiver oportunidade. E é isso. E quem não foi, né, e souber de algum, um amigo que quer ir, só convidar, Faz a diferença, que né, vai Ju? fazer a Vale diferença a totalmente pena. na vida. Glória a Deus. Eu fico feliz. Mas me conta um pouquinho o que que mudou na sua vida cristã, que antes você não fazia, que hoje você faz, e que você sente que isso, além de ter nascido deste momento, foi um despertar do Espírito de Deus para que você pudesse atuar na igreja. Até porque nós colocamos aqui que, além de professora do Ministério Infantil, que a gente sabe que é um desafio, eu já fui algumas vezes na salinha, a salinha não é fácil, não é para qualquer um, né, Ju? Não, não Tem é. que ter um manejo, tem que ter um amor muito grande pelas crianças, são bênçãos, são queridas, mas é um pouco contextualizando 20 crianças numa sala e você ter ali, né, uma direção do Espírito de Deus para que você possa ensinar a palavra em um momento muito curto, até Sim. porque, simultaneamente, a palavra do culto, você vai estar lá ministrando às crianças. E também vice-líder do Ministério de Artes. Por que essas lideranças? Qual foi o despertar de Deus aí na sua vida para que você tivesse nesse segmento? Eu sempre fiz parte, né? Como eu nasci no berço, eu sempre estava ali já no cantinho, sempre servindo. Mas depois do Tim, acho que isso impactou Floresceu bastante. mais, né? Eu amadureci bastante, entendeu? E eu acabei amando, porque eu servia por servir. Então, hoje em dia, eu já faço pelo amor mesmo. Uhum. De ir lá, de cuidar, de ensinar, sabe? Porque quando eu olho para as crianças, eu sinto uma inocência. Muito E isso me grande. impacta, tipo assim, é muito Toca no impactante. seu coração, né? Te Toca muito move. isso. Glória a Aí Deus. depois do Tim eu senti essa mudança, né? De ir lá para servir mesmo, não por servir por. Só por servir, entende? Eu tô servindo, né? Porque eu gosto de estar no meio, eu gosto da bagunça, eu gosto de estar nos bastidores. Aí eu acho que isso foi uma verdadeira mudança. Não tanto nos bastidores. Domingo mesmo você tá com um coração desse tamanho na frente lá dançando junto com as crianças. É um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas eu tô sempre assim por detrás, né? Eu gosto de estar nos bastidores mesmo. Mesmo sendo vice-líder do ministério e fazendo parte do Ministério de Arte, eu gosto de ficar mais por trás, assim, sabe? Tá fazendo a diferença na maneira que o Espírito de Deus está te É, movendo, né, Ju? isso. Tudo é um tempo de Deus na nossa vida e eu fico feliz por você já estar com essa experiência. 20 aninhos de idade realmente é pouca idade, né? E você já tem uma Pouquíssimo. certa responsabilidade diante da igreja. E aqui eu gosto muito de frisar, para quem não é batista ou que é batista e já conhece um pouquinho da democracia batista, que ninguém é eleito para um cargo sem ser visualmente para a igreja uma pessoa que está alicerçada na presença do Senhor. Até porque é muito democrático, a igreja vota, então se o nome é levantado e o nome da pessoa que foi levantada, ela realmente não é, né, um nome característico de uma pessoa que está com a vida no altar, ela não vai assumir o ministério. Então eu fico feliz por você ter dois ministérios, que com certeza a igreja do Senhor, né, olhou para você, a igreja a qual você congrega, olhou para você e disse assim, não, Júlia está apta a receber, né, esses Essas cargos aí bênçãos. e Confesso que trabalhar no, para Jesus. confesso que no de arte eu me surpreendi um pouquinho, né? Porque a minha mãe falou, Ju, tem uma vaga ali de vice, né? Vice-líder no Ministério de Arte. Eu fiquei meio assim, quando chegou a minha vez lá, na hora da votação, colocou meu nome, eu fiquei um pouco surpreendida, mas hoje está sendo benção. E o que é o Ministério de Arte, minha irmã? Porque realmente eu estou curiosa para saber.
o Eu Ministério não de sabia que a Arte. gente tinha esse ministério. É porque, na verdade, eu fiquei descobrindo recentemente, né, que as pessoas falam Ministério de Arte, mas é tipo assim, teatro. Ah, tá, o Ministério ministério de de teatro, dança, essas coisas. entendi. Tudo que envolve esse meio Artes artístico, cênicas, né, que eles isso, falam. é de artes. Entendi. Ai, que legal! Glória a Deus pela sua É, vida, Ju. amém. Mas agora eu quero conversar um pouquinho com seus pais. Vamos passar os microfones para os papais, irmão Patrício, irmão Júlio. E me diz um pouquinho se genuinamente vocês viram essa conversão de Júlia nesse mesmo tempo, né, que ela acabou aqui de narrar. E como foi para vocês criar os filhos nesse projeto santo, que é a palavra de Deus, na estrutura familiar cristã, para que hoje, né, nós estivéssemos aqui com esse testemunho com a Júlia. Temos o Simon que já está pronto aí para batizar, para a glória de Deus. Graças a Deus, Laila também. Então, conta um pouquinho da história do contexto da família de vocês. Bom, como ela mesmo falou, né? Antes ela ia para a igreja por ir, né? Sim, Para acompanhar a mãe dela. E desde pequenininha a gente sempre ensinou nossos filhos no caminho do Senhor, né? E só que eles chegam a determinada idade na vida deles que eles vão tomar uma decisão. E essa decisão, graças a Deus, ela tomou indo para o TIM, né? De glória a verdadeiramente Deus. servir ao Senhor. E de lá para cá, assim, eu tenho visto assim em relação ao compromisso dela com Deus, né? Em relação ao compromisso dela com a igreja do Senhor, Glória a isso é muito Deus. importante. O compromisso dela comigo, como pai dela, como a mãe dela. Então, assim, Aleluia. tem mudado, graças a Deus, né? E eu só tenho glorificar a Deus pela vida da Júlia, é uma menina especial para mim, para a mãe dela, né? Não só ela, mas também o Simon, a Laila também. E Deus tem operado na vida dela, né? É uma ferramenta, o TIM é uma ferramenta que verdadeiramente toca, né, nas pessoas. E, e ela foi tocada por Deus, indo para esse encontro, e graças a Deus está aí, né, na presença do Senhor. E testemunhando, né, dos feitos do Senhor nessa Testemunhando, noite, né, irmão Júlio? exatamente. Eu quero te fazer uma pergunta que, com toda certeza, todos os pais deverão ouvir a sua resposta. O que fazer para ter os seus filhos na presença de Deus? Quais foram os desafios que você teve na criação dos seus filhos? Aquele dia mais assim fatídico mesmo que para você foi difícil levar ali para que eles estivessem nos pés do Senhor. Olha, Simone, é muito difícil a gente criar nossos filhos nos caminhos do Senhor, mas também não é impossível. Com certeza. Quando a gente busca o Senhor Jesus, né, primeiramente para a nossa vida, e é algo tão especial, tão impactante e transforma a nossa vida, porque eu não nasci num lar cristão, né? Eu nasci em famílias que era totalmente fora do evangelho, né? Pessoas que se embriagavam, pessoas que se prostituíam, e eu nasci nesse meio. E a partir do momento que eu conheci Jesus, eu decidi criar os meus filhos nos caminhos do Glória a Senhor, Deus. né? E de lá para cá, depois que eu aceitei o Senhor Jesus em 2003, foi a primeira convenção que eu tive, mas me batizei em 2007. Eu procurei sempre levar meus filhos para a igreja, né? Orando dentro de casa, fazendo culto No lar. dentro no lar, né, com eles. A gente sentava e a gente conversava, a gente cantava hinos, nós louvava o Senhor, falava da Bíblia e sempre ensinando eles no caminho, como a Bíblia fala, no caminho que deve andar, né? E isso foi assim um desafio muito grande para mim como pai, mas eu fico assim hoje alegre, gratificante olhar e ver meus filhos no caminho que eles estão hoje. Isso é muito bom para mim. Teve a recompensa, né, meu irmão? Tive a recompensa. Então você tem mais ou menos uns 19 anos de vida cristã, digamos assim, Mais ou menos 19 anos. né? 2007, estamos 2007. em 2016 e 26, Isso. então uma média de 19 anos. E eu entendi um pouquinho, né, que você colocou os valores desde cedo ali na sua casa.
Mas a permanência, a gente sabe que a decorrer do tempo que os nossos filhos vão crescendo, são os grandes desafios, né, meu irmão? Aquele dia que às vezes a gente quer que levar para o culto e não quer, é uma coisa ou outra que a gente tem que ajustar. Você passou por isso na sua casa, não passou? Como que é o contexto aí? Com certeza, foi Difícil, né, não muitos dias ter? difíceis, né? Muitos dias que eu falava aí, vamos se arrumar para a gente ir para a igreja. Ah, hoje não vou não, pai. Tô cansado, Tô teu trabalho cansado, de deixa eu ir em escola. casa, né? Tem aquele dia, não, você vai. E aí eles ficavam um pouco chateados comigo, mas sempre eu peguei no pé, né? Eu sempre tive, assim, um pulso firme em relação a isso. Não, vamos, porque se ficar em casa, pior. E sempre tentei colocar isso na mente deles, né? Que servir a Cristo é o melhor caminho que tem. Amém. Então, desde pequenininho, desde quando eles nasceram, foi sempre isso que eu tentei colocar na mente dele. Foi algo que eu não tive, algo que eu não tive. E eu quis passar isso para eles, porque é, hoje a criação de filhos, né, é muito difícil. E principalmente se a gente for criar um filho fora da presença do Senhor. É mais difícil ainda. Mais Então, difícil assim, ainda. tudo aquilo que eu pude passar para eles, eu passei com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação. E teve aqueles dias de crise, né? Que eles, não, hoje eu não vou, e aí chorava para não ir, mas Não tenho roupa de ir, não tá isso, arrumado. não tem roupa, tal, aí, mas vamos sim, vamos mesmo assim. E sempre a mãe dele junto, né? Quando o casal Amém. tá unido Amém. também, apoiando, e É aí isso fica aí. mais fácil, né? E aí, mas nós teve aquelas lutas também dos dias difíceis também, que não foi fácil não. Todos têm, né? É, Mas eu admiro muito sua família, até porque, como eu comecei aqui o podcast falando no mês da família, sua família se torna uma referência, né? Aos meus olhos e com certeza aos olhos da igreja, e principalmente de Deus, porque hoje sua mãe também frequenta a nossa igreja, já foi inúmeras vezes, né? Já vi ela lá contigo. Os pais da irmã Patrícia também estão lá, para a glória de Deus. E me fala como que foi esse ajuntamento para essas famílias, como você falou, que não nasceu num lar cristão, né? E hoje a gente está vendo aí a condução da sua família em Cristo Jesus nosso Senhor, como isso se deu, como que foi. Já entendi que vocês não casaram aí, vocês não eram cristãos na época. Pela contagem não deu, né? Então aí teve uma transformação no meio da casa. Como foi isso? é, em relação ao ajuntamento de família na igreja batista, foi algo assim muito especial, porque eu me converti numa igreja praticamente como uma batista, porém eu não fiquei nela muito tempo. Como eu saí de Porto Seguro e eu fui congregar na Assembleia de Deus. E ficamos um tempo na Assembleia de Deus. Em 2020, a igreja a qual a gente congregava, ela fechou por causa da pandemia. E Nossa, aí a gente ficamos sem igreja para poder congregar. E aí eu conversei com minha esposa, eu falei assim, amor, vamos orar para a gente estar encontrando uma igreja que possamos estar congregando. Então, nesse intervalo aí, nós ficamos mais ou menos um mês, 2 meses sem congregar. E um certo dia, eu passando em frente à igreja, aí eu vi as levitas, né, a nossa irmã Meire, a pastora cantando, e aquilo ali me chamou a atenção. Eu passei na frente da igreja e vi elas cantando ali, me chamou a atenção. E eu cheguei em casa, falei com minha esposa, falei assim, ó, amor, tem uma igreja tal assim, em tal lugar, vamos lá no domingo? Aí ela falou assim, vamos. Aí a gente veio para a igreja no domingo e na igreja a gente fomos muito bem recebidos, né? graças Graças a a Deus. Deus. Ali fomos bem recepcionados na recepção e aquilo ali me encantou. E aí a gente voltou outras vezes e logo depois a gente já ficamos cultuando, né? E nesse meio tempo, os pais da Patrícia, eles congregavam na Batista lá do centro, em Porto, né? Na sede. Ah, era? Não Eles sabia, congregavam lá. gente. E aí eles vieram, estavam morando com a gente, e aí foi quando eles também vieram congregar na Batista aqui junto Glória com a a gente. Né? Deus. E aí
veio a mãe dela, o pai dela, congregar com a gente, e aí o pastor pediu para fazer um PGM lá em casa, né, PGM, e a gente iniciou o PGM lá. E através do PGM, a gente ganhou a minha mãe para Cristo, Oh, né? glória a Deus. O Louvado PGM foi seja através do Deus. PGM, ela foi levada ao batismo, foi Glória a batizada Deus. e hoje está com a gente. Recentemente também nós ganhamos a minha irmã, Eliane, Glória a aceitou Jesus Deus. na igreja, está se preparando para ir para o Radical sexta-feira agora também. Se tudo der Louvado certo, em seja nome de Jesus, ela Deus. vai Vai para o dar certo. Radical. Então, assim, Deus tem operado maravilha no meio da minha família, entendeu? Tem Aleluia. juntado, né, a minha família. Então, assim, hoje nós temos o privilégio de cultuar Patrícia junto com os pais dela e eu junto com minha mãe e minha irmã. E Já ocupa mais que uma fileira da igreja. eu já profetizo aqui que vai vir mais irmão, em nome de Oh, Jesus. glória, em nome de Jesus. Que bênção, irmão Júlio. Olha para você ver, né? Tanto tempo a gente congrega junto, eu não sabia que a mãe dele tinha aceitado Jesus no PGM e que a mãe Dália, irmão Porfírio, veio da igreja de Porto. Que bênção, muito feliz em saber. É porque eles moravam em Porto. Ah, eles moravam em Porto. Eles frequentavam lá. Porque quando eles estavam em Minas, Eles eram batistas. Entendeu? Aí eles começaram a ir devagarzinho, devagarzinho. Aí, sempre que dava, eles iam para a igreja. Aí veio morar aqui com a gente, veio para Batista. Glória a Deus! Mas que história bonita, que família abençoada. Literalmente, vocês têm muito a agradecer a Deus e dizer: eu e minha casa, literalmente, servimos ao Senhor e juntos, né, na mesma igreja, porque hoje a gente vê pessoas até mesmo da mesma família. Eu mesmo tenho muitos familiares que são cristãos, mas são denominações diferentes. Eu já cansei de ir para a minha igreja e buscar minha mãe na igreja dela e aquela coisa toda, contextos diferentes. Então eu acho que vocês são muito privilegiados. Glória a Deus pela vida de vocês, pela história de vocês. Isso é bênção demais. Mas me fala um pouquinho do seu PGM. Estou vendo aí que já está dando fruto até na família, né, irmão? Então foi assim um presente de Deus vocês terem. E por isso a gente está fazendo esse podcast gravado, porque geralmente nas quartas-feiras a gente entra no Alvivaço, mas eles não abriram mão e estão certíssimos do PGM, que é abençoado, né? Já é um compromisso santo que vocês têm. Conta um pouquinho como está esse contexto de PGM. Bom, o nosso PGM, ele acontece na minha casa e algumas vezes ele circula em outros lares itinerantes. E o nosso PGM, ele mais voltado à família. Glória a Deus. A minha família é que participa mais do PGM lá, né? Então, assim, foi um trabalho que Deus me colocou para eu evangelizar os meus próprios familiares. Aleluia. E ali nós temos feito a obra do Senhor, nós temos plantado a palavra de Deus naqueles corações e, graças a Deus, nós temos colhido fruto, né? Glória a Deus. Ali, o primeiro fruto foi minha mãe, agora minha irmã. Nós podemos presenciar também aquelas crianças, né, que são parente minha, sobrinha, que participa também. Que participa. Antes eles não tinham nenhum envolvimento com a palavra de Deus, não tinha nenhum envolvimento com o evangelho. Hoje eles já fica pequeno, já fica ansioso pro dia do PGM. Já fica perguntando. Que fofura, meu Deus. Fica perguntando: e tio, hoje vai ter o PGM? Hoje vai ter o PGM? Eu falei: vai ter Oh, sim. meu Deus. Então, assim, são crianças, mas são crianças que estão recebendo o alimento, né, que é a palavra de Deus nos seus coraçãozinhos. E estão sedentos, né? Estão sedentos, e com certeza o Espírito Santo está trabalhando. Aleluia. E o plantar, né, a gente planta a semente ali naqueles coração e Deus que vai fazer essa semente germinar nesses corações. Que tem sido uma bênção. Eu glorifico a Deus aí, que bênção. E que estratégia santa do Senhor, né? Eu tenho certeza que a resposta da oração do casal, louvando a Deus, agradecendo ao Senhor, orando pela conversão de suas famílias, o Espírito de Deus deu uma estratégia para vocês abençoada, que foi e é o PGM, né? E continuará a ser, para a glória do Senhor. Simon também congrega no PGM de vocês? Como é? Simon, ele tá em 2 PGM, na verdade. Ele gosta bastante, então, de PGM. Ele participa do PGM do Rafa e da Michele, né, na terça-feira.
E na quarta-feira ele participa conosco lá em casa, porque, na verdade, a gente não tem nenhum levita para estar tocando, né? Entendi. E aí ele falou assim, não, pai, eu vou ajudar vocês aqui, né, para tocar. Eu falei, amém, meu filho. E aí ele tem esse compromisso na terça e na quarta, né? Glória a Deus. E sem falar que ele coloca os dons dele diante de Deus, né, meu irmão, que isso é poderoso. A gente precisa, quanto a corpo de Cristo, ungidos para fazer algo, colocar aquele dom especial que Deus nos deu em atividade. E isso, com certeza, agrega muito para que ele possa sentir ainda mais a utilidade dele, dos dons dele, sendo aperfeiçoado em Cristo. E isso que eu acho maravilhoso no PGM, porque no culto, no formato original, a gente sabe que já tem todo um contexto por trás ali, né, de pessoas que já foram agraciadas por Deus, tem um certo cargo, uma certa autonomia para fazer algo. E o PGM, por ser um culto mais informal, a gente pode trazer essas situações, vão levar a dinâmica, né? Não precisa ser uma pessoa ali que tenha muito tempo na igreja, ela consegue levar ali uma dinâmica, um quebra-gelo, consegue levar um contexto ali de algo que possa acrescentar uma pergunta, um comentário, que ela acaba se sentindo parte, e por isso o PGM, para mim, eu acho que frutifica tanto, porque ele permite que os membros de Cristo Jesus nosso Senhor, que são as pessoas, né, a igreja viva do Senhor, eles possam interagir entre si e se colocar para ser instrumento do reino de Deus. Isso é muito maravilhoso. E eu fico muito feliz, né, desse PGM estar sendo tão abençoado. Sua irmã, então, foi a irmã que aceitou Jesus por último agora na igreja? Foi, exatamente. Então, assim, o PGM é um instrumento, né? Uma ferramenta que Deus usa, né? Deus colocou em nossas mãos para poder ganhar almas, né? E é algo assim que a gente vai trabalhando e às vezes eu mesmo fiz uma pergunta para o Senhor esse tempo atrás, falei, Senhor, eu tô com o meu PGM aqui já faz alguns anos e eu só tive o privilégio de ver minha mãe aceitando o Senhor como o único e suficiente Salvador da vida dela. E eu tenho pregado o Evangelho para os meus irmãos, para minhas irmãs, meu Glória a cunhado, Deus. e, e Deus colocou no meu coração, falou assim, aquieta seu coração, porque o seu momento não é o meu momento, então o seu Não tempo é. não é o meu tempo. Então, no tempo certo, eles vão regressar. Então, assim, eu descansei no Senhor e falei, Senhor, eis-me aqui, só vou trabalhar, fazer a tua obra, e o Espírito Santo faz a parte dele também no coração dessas pessoas, né? Então, assim, eu tenho visto, e às vezes eu converso com minha esposa, né, a respeito disso, e às vezes a gente tem aquele momento também de desânimo, mas eu falo assim, oh, meu amor, É não fica, natural, é né? É natural, não natural. desânimo, não fica desanimada, porque nós somos ser humano, nós cansamos às vezes, né? Claro. Mas quando uma alma se converte ao Senhor, Aleluia. nós fica alegre de um jeito assim. Eu mesmo fiquei tão alegre com a convenção da minha irmã que eu agradeci tanto a Deus, Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor. E agora está encaminhando para o radical e está sendo uma bênção, graças a Deus. Glória a Né? Deus. E também por meio dos PGM, também das orações dos irmãos, né? O Simon, ele estava afastado e retornou por meio também, a gente convidando ele para o PGM, participando do PGM. E nenhuma dessa aí ele foi para o Radical também, e Deus também tocou nele lá. E agora ele está também junto com a gente aí. Firme e forte. Firme e forte. Preparado para batizar. Amém. Glória a Deus. Ô, irmão Júlio, a palavra de Deus nunca volta vazia. Eu entendo a sua aflição de pregar, né? Tanto tempo e dizer, Senhor, cadê as almas, né? Para se converter. Mas imagina que você conseguiu um feito que muita gente não consegue. Ganhar a mãe para Jesus, ganhar os familiares para Jesus. Gente, glória a Deus. A palavra de Deus, o próprio Jesus disse, né? Que o profeta muitas vezes não tem honra onde? Na sua própria casa. E você está Exatamente. tendo uma honra gloriosa do Senhor, está vendo você e a sua família servir a Deus e ter o privilégio de ser parte desse processo do Espírito de Deus para levar a palavra no meio dos seus. Então, você está privilegiado aí, né, na É muito presença de bom. Deus. E o interessante é que o nosso PGM, assim, como é mais familiar, então, assim, é muito bom de participar do PGM familiar, porque a gente
mostra assim o nosso testemunho, né, de vida no meio da Sim. nossa parentela. E pessoas que me conheceram antes de ser evangélico, hoje me conhecem como eu sou, sabe como eu sou. Então, assim, querendo ou não, a gente mostra um pouco do nosso testemunho no meio da nossa parentela E ver a mudança e no ver a mudança. cotidiano de quem você era para quem você quer hoje. Eu sempre falo que o Evangelho de Cristo, ele é o poder de Deus em nós, e nós necessitamos tomar uma decisão genuína, porque senão a gente entra e sai da igreja, né? Vai nos cultos e está tudo certo, isso é maravilhoso, isso é muito bom, isso faz parte, a gente necessita dessa unidade, mas o que traz realmente assim mudança na nossa vida é a gente enxergar quem somos, para que a gente permita que o Espírito de Deus que trabalha em nós, nos lapidando, nos mostrando o caminho que nós devemos andar, ele comece a governar as nossas vidas para que a gente possa fazer o agir de Deus, né, realmente presente nas nossas ações todos os dias. Isso é a genuína conversão. Hoje a gente vê muitas pessoas na igreja que têm muitos anos, mas muitos anos na fé, e não é muito raro hoje a gente não ver mudanças. Né, não vê mudanças e isso é muito preocupante. É o que eu falei inicialmente, a gente acaba se acostumando com o processo de entrar, de sair, parece que ir para a igreja se tornou um ritual e não se tornou realmente aquela mudança diária, onde que eu vou para lá, eu até falo isso e eu tenho essa consciência muito grande, que quando eu vou para o culto, é uma porcentagem muito pequena da minha vida cristã, porque é fácil você ser crente na igreja, concordam? É muito fácil. Eu estou num ambiente propício, onde os meus irmãos estão adorando, estão louvando a Deus, está sendo ministrada a palavra do Senhor. Então, tudo me convém para que eu seja uma boa cristã, uma boa filha de Deus naquele lugar. Mas no meu dia a dia, nos desafios da vida, onde que muitas vezes a minha fé é provada, onde que a prova de fogo vem, onde que a razão da minha fé é pedida por alguém, onde que eu tenho a chance de fazer o bem, mas às vezes eu não faço, onde que genuinamente eu preciso mostrar o caráter de Cristo, e muitas vezes no contexto familiar, aí já pega um pouquinho mais. Porque é fácil a gente ser cristão ou ter aparência de cristão na igreja. Mas no cotidiano lá fora, e isso que o irmão Júlio me falou agora é muito poderoso, para os nossos familiares, que muitas vezes tem ali, né, um pouquinho da nossa intimidade, de como você trata a sua esposa, como você trata os seus filhos, como você trata os seus funcionários, como você trata os seus pais, e todo mundo ali conhece um pouquinho da sua vida, e você está pregando a palavra de Deus, aí a gente estremece. Que aí Exatamente. é a fonte. Você já está desnudo ali, né, dos seus defeitos, das suas falhas, e as pessoas podem enxergar em nós a falha, o defeito, mas ela precisa ver o esforço do nosso coração em servir ao Senhor. Essa é a palavra-chave, esforço, É, né? Pregar para uma pessoa que você não conhece, uma pessoa que não te conhece, é fácil. é fácil. É muito fácil você pregar para uma pessoa que não te conhece. Agora, para uma pessoa que te conhece, aí se torna um pouco difícil, porque você tem que estar bem no seu testemunho, né? Você vai pregar algo que você está vivendo. Porque se você pregar algo que você não vive para a pessoa que te conhece, Passar vergonha. vai passar vergonha, né? E em relação à mudança, a pessoa tem que querer mudar. A mudança, ela nasce dentro de nós. Então, você tem que querer ter essa mudança, porque você lê a Bíblia e só por ler é uma coisa, agora você tem que ler ela e viver ela. Porque essa é a importância, essa é o segredo da vitória. É você viver o que a Bíblia está te ensinando você viver, o que a Bíblia está falando para você viver. Então, assim, muitas pessoas hoje elas vão ler a Bíblia, mas não vivem, porque ela ainda no contexto bíblico, né, no contexto evangélico, ela ainda não aprendeu que a palavra de Deus é uma palavra que vai ser lida para mudança. Verdade. Você tem que ler e você tem que tomar atitude de mudar, Tá te mostrando como agir. como agir. Então, se você ler e não mudar, vai ficar por isso mesmo. Por Então, você isso vai mesmo. ficar anos e anos ali na igreja, talvez só para poder ir, né, por ir, mas a mudança vem a partir do momento que você fala assim, não, chega. Tomei uma decisão. Tomei uma decisão. A partir de hoje eu vou fazer conforme a Bíblia está me falando para me fazer. Então, a partir daquilo ali, o Espírito Santo vai agir na vida dessa pessoa. A partir dali, a pessoa vai ver o Evangelho com outros olhos, vai fazer as coisas com amor, né? Então, essa transformação ela vem de dentro de cada um de nós. E você passou por essa transformação quando, irmão Júnior?
19 anos daí né, na presença de Deus. Quando você sentiu essa transformação genuína no seu coração, que você disse assim, agora eu estou mudando. A gente já muda É, logo no início algumas coisas, né? Sutilmente a gente muda. Mas aquela mudança genuína, assim como foi na vida da Júlia, quando que você sentiu ela? assim, eu não vou contar meu testemunho todo que não vai dar tempo, mas assim um pouquinho É um só do, testemunho longo. o testemunho é longo, então assim não vai dar tempo, mas como eu falei para você, eu me converti em 2003 e me fui batizado em 2007, né? Eu não me batizei antes porque tinha algumas coisas que estavam impedindo de eu ser batizado, né? Por exemplo, eu me casei com a minha esposa oficialmente no papel em 2007. Para um tempo do batismo. Isso, em 2007. Então, assim, em 2007 nós se casou, né? Civilmente, e aí eu fui batizado. Ela já era batizada, eu não. Já E era aí batizada. já. Então, a partir de 2007, eu comecei a viver o evangelho, depois do batismo, a viver o evangelho Glória a mesmo, Deus. né? Que minha convenção 2003 até 2007 foi aquela convenção que eu ia para a igreja, ia por ir e tal, Dava os né? Dava passinhos, os né? passinhos, né? Tava O engateando na mergulho foi fé, depois. mas depois que eu fui me batizado mesmo, em 2007, né? Nós passamos por um discipulado, e aí daí para cá eu comecei a ver, né? O evangelho com outros olhos, né? O meu lar dentro de casa, assim, a minha esposa, eu comecei a ver ela com outros olhos, e a gente veio mudando passo a passo, né? Todos todos os cursos de casamento, assim, para a gente participava, para poder tudo que eu podia pegar para eu melhorar como pai, melhorar como esposo, Aleluia. melhorar como filho, eu ia pegando. Você estava Então, sedento das ferramentas isso, para servir melhor a Deus, isso. né, E meu então eu ia irmão? pegando, ia me enchendo com isso aí, e ia tentando mudar aos poucos, porque a mudança a gente não consegue fazer isso de uma vez, não. Ela vem Até a mudando consciência na nossa gradativamente. mente, ela demora um pouquinho para a Isso, gente ter, né? exatamente. Então, assim, lá para cá, assim, de 2007 para cá, acredito eu que foi assim, um passo muito grande, aonde eu vivi grandes experiências com o Senhor Jesus, né? Momentos difíceis que eu senti a presença do Senhor Jesus ali comigo, e assim foi muito, muito especial. Glória a Deus. Eu vou escutar agora a irmã Patrícia, já que ela já era batizada. Então, literalmente, ela foi a primeira pessoa no contexto familiar, que, pelo que eu estou entendendo, pelo menos no casamento, a ter uma vida cristã. Conta um pouquinho pra gente. É, questão da minha vida cristã, assim, quando eu tinha 5 anos, eu fui morar com a minha tia. E ela já era cristã da Igreja Batista. Glória a Eu Deus. tinha 5 anos, eu tinha uns 4 e pouquinho, né? E aí ela me levava para a escola bíblica dominical, me levava para os cultos. Aí, com 6 anos, eu retornei para ficar com a minha mãe, que minha mãe saiu da Bahia e foi para Minas. E aí, a gente morando no mesmo quintal ali, né? A minha avó começou a ir para a igreja e na verdade, eu nunca me vi do mundo, né? Eu nunca me vi lá fora. E aí eu continuei indo com a minha avó. E os meus pais não eram cristãos ainda. Continuei indo, fui amadurecendo. Aí, nos 14 anos, me batizei. Glória a Quando eu me Deus. batizei, ninguém da minha família foi. Às vezes eu fico, assim, questionando algo com alguns jovens, ou até com algumas coisas que acontecem dia a dia na casa da gente, em questão da palavra, em questão da Sim. busca, porque eu falo, gente, eu fui para a igreja, não porque minha mãe falava, vamos, você tem que ir. Não, eu fui porque minha tia começou a me levar e eu comecei a aprender, e eu comecei a gostar, né? E eu via que aquilo ali é o caminho certo. Os olhos espirituais foram abertos. Entendeu? Então, assim, para mim, não teve esse negócio de você vai, vamos. Tem que ter um grande incentivo. O incentivo já estava no seu coração, No que meu era coração. Jesus. Então, tipo assim, eu nunca tive esse problema de não ir para a igreja. Eu sempre gostei. Eu sempre. Quando eu conheci o Júlio, né? Que a gente saiu de Minas, que veio para aqui para Porto Seguro. Aí a gente morou num bairro que era um pouquinho perigoso, não tinha igreja ao redor. E os meus pais
Não estava. Na verdade, meus pais tinham se batizado há algum tempo atrás, só que aquele negócio, né? Eu vou, me batizei e tal, e só se batizou, não continuou. Não deu continuidade. Não deu, né? E aí eu fiquei com medo de ir para a igreja sozinha, porque não tinha ninguém ao meu redor para ir. E nesse tempo o irmão Júlio ainda não era cristão. Sim, foi quando eu conheci ele na escola. Ah, entendi. Foi um namoro Meu de testemunho é longo, meu escola. testemunho é longo. Foi. Aí foi na época que eu estava meio estacionada. Entendi. Quando eu comecei a sair com ele, eu ia para alguns lugares com ele, né? E aí eu falava assim para ele, eu tô me sentindo um peixe fora d'água, isso aqui não é para mim. Eu sempre falei, ele, calma, você vai acostumar. Eu falei, eu vou nada, isso aqui não é para mim não. Mas aí, graças a Deus, né, ele voltou, eu voltei, né, os pés do Senhor, porque eu tinha me estacionado. Você não estava na frequência, né, de Não, cultuar a Deus. não. Entendi. Aí eu falei, não. E o engraçado que E você que levou ele para Jesus? Não, Não. não foi eu que levei ele para Jesus, porque olha só, quando ele recebeu o convite de ir para a igreja, eu estava começando a gostar As coisas do mundo. das coisas do mundo. Ai, meu Deus. Estava começando, porque foi um tempo bem longo, assim, que eu fiquei estacionada, jovem, né? sem frequentar. E aí a tia dele, que era a única da família dele que era cristão, fez o convite para ele, ele foi, tal, entrou, gostou. Aceitou Jesus. Aí também foi na época que, igual ele falou, que ficou um tempinho assim, a gente já estava junto já, ficou um tempinho que não... Era aquele crente, mas, né, não teve aquele verdadeiro encontro. E aí a gente deu uma esfriada, não foi? Uma vizinha da gente convidou ele, que ia vir um missionário de uma cidade aí, chamou ele para ir, foi na época do São João. Oh, meu Deus. Aí ele falou assim, vamos para a igreja, amor? Eu falei assim, ah, não, vamos lá. Poxa, forró. Tipo, sabe? Aí o senhor falou assim, peraí que eu vou cortar suas asas. Você tá gostando do mundo? Aí, Júlio, vamos para a igreja. A gente foi. Aí quando chegou lá, ele levantou a mão e aceitou Jesus. Meu Deus. Aí, na hora, na porta... Nesse culto específico ele foi? Sim. Aí eu falei assim, e agora? Não tem jeito, né? A vida mudou. Eu vou ter que retornar, né? Só que, tipo assim, o inimigo, ele cega a gente. Porque eu não me via no mundo. Eu era a única da minha família. A única. Minha mãe tem o quê? 8 filhos. Nenhum dos meus irmãos era cristão. Eu era a única. E eu nunca fui por força, por obrigação. Eu sempre fui por amor. Aleluia. Então, foi um período que eu fiquei realmente com as traves nos olhos e não estava enxergando mais. E graças a Deus, Júlio Na foi. verdade, foi um período muito pouco, né? Porque ela se converteu com 14, né? E eu conheci. Eu me batizei com 14 anos. Batizou com 14, foi um período um pouco. Esse período aí, né? Verdade, foi o período que eu conheci ela, que eu tentei arrastar ela para o mundo. Tentei levar ela pra balada. Você foi um pouquinho uma influência. Isso, levei ela pra balada, levei ela pra festa. Ai, meu Deus. Era tudo, o seu convívio natural isso. E não dela, né? Só que isso era algo que pra mim era natural, porque eu não tinha nenhum contato com o evangelho. Sim. Ela já tinha. Só que em um desses dias, assim, eu conversei com Deus, mesmo do meu jeito, né? Eu falei pra Deus assim, eu tava passando uma situação muito difícil. E aí eu falei com Deus, falei assim, eu preciso que o Senhor me dê uma esposa, mesmo já namorando com ela, uma esposa, né, que seja cristã, que assim, eu não quero ficar nesse mundo. Mas por que, irmão Júlio? E aí eu pedi, assim, porque eu estava vivendo uma vida muito, muito pesada, assim, muito conturbada em relação a trabalho, também em relação a namoros também que eu tive antes, entendeu? Eu tive, assim, uma vida meio bem... Você estava no seu coração com uma mulher cristã, seria algo, assim, isso. Realmente diferencial para a sua vida. Exatamente. Aí, foi um sábado, eu já tinha programado com alguns colegas para a gente sair para a rua, para a gente ir para uma festa,
né? Já era a rotina do fim de semana. Isso, era rotina, né? Era sábado, já tinha o Já tinha endereço que marcar certo. já. Isso. E às vezes eu tava naquela situação que às vezes eu sentava num bar, 10 horas da noite, né? E saía dali 3, 4, às vezes 5, 6 Meu da manhã, Deus. bebendo a noite toda com os amigos, e aí eu tava naquela situação. Então, assim, aí em um desses sábados eu recebi um convite de um colega meu, que falou assim: "Ô, Júlio, vai ter uma célula na minha casa, você não quer ir lá não participar?" Aí eu falei assim: "O que é isso, célula?" Eu não sabia o que que era. Eu não tinha Estranho, um né? contato, é estranho para mim. Aham. Eu falei: "Não, a célula é o seguinte, você vai, e lá e vai ter os meninos vai tocar um louvor, vai ter um churrasco e tal." E falaram, né, o jeito deles lá. Aí eu falei assim: "Ó, cara, hoje não vai dar não, vou ter que vou ter que sair mais tarde." E não, você vai sair que hora? Eu falei assim: "Vou sair mais ou menos umas 9h30 para 10 horas." E não, termina cedo, termina umas 8h30, já terminou já. Vamos lá. Aí eu fui. E aí nessa célula que eu fui, lá eu vi aquele negócio assim muito interessante. Eu vi aquele jovem alegre cantando, Glória a louvando ao Deus. Senhor ali, entendeu? Aí teve um momento da palavra, aí eu fiquei analisando a minha vida. Falei assim: "Poxa, eu tenho 21 anos. Não tava conhecendo as coisas. Poxa, eu com 21 anos, tô vendo esse jovem tudo alegre, a minha alegria está num copo de cerveja, a minha alegria está na mesa do bar, depois Momentânea, né? é momentâneo, daqui a pouco eu estou triste novamente." Aí eu falei assim, aí teve a aula do apelo, né? Aí na hora eu levantei a mão, falei assim: "Não." Ih, já tinha levantado antes já. Eu levantei a mão, aí fui lá, levantei a mão, aí esse menino orou ali. Aí eu saí dali com uma alegria tão grande. Aí eu falei assim: "Vou contar para Patrícia, vou contar para Patrícia." Você lembra disso? Aí eu saí correndo. A carinha Eu dela. saí correndo, né? E ela também já estava naquele Naquele naipe. processo, Não, né? ela tá naquele processo de ir pro mundo também, né? Já estava Ai, meu gostando, Deus. Foi não. que ela não estava cultuando nessa época. E aí eu cheguei para ela, falei assim: "Amor, aceitei Jesus hoje." Ela ficou até assim, né? Eu falei: "Aceitei Jesus hoje." Ela olhou para mim assim. Aí foi. Aí, a partir dali, a gente começou a ter mais um convívio com o evangelho. Começou a ir mais para a igreja, só que foi aquela convenção, mas não foi aquela convenção que realmente a gente teve aquela mudança, não. Não foi amadurecida. Foi o Foi primeiro momento, o impacto, primeiro né? impacto que eu tive com o evangelho. E aí eu comecei a ir, e aí depois deu uma esfriada. Aí foi que nessa esfriada aconteceu algumas coisas. Nessa esfriada a gente retornou em 2007. Foi quando recebemos o convite da irmã, né, de uma inquilina que morava na casa da minha mãe. E aí ela fez o convite para mim porque ia ter um evento na igreja dela e estava vindo um missionário de fora. Ela me chamou. Aí quando chegou no culto lá, aí foi onde eu tomei uma verdadeira decisão de servir ao Senhor Jesus. E dali para cá eu nunca saí do evangelho, graças a Glória a Deus. Deus, meu irmão. Louvado seja 2007, né? Deus. Você falou 19 anos. 19 anos 19 servindo ao Senhor anos de Jesus. batizado, né? Batizado, de Que a primeira batizado. experiência, Isso. 2003. Na primeira experiência que eu tive também, foi em 98, 99, na verdade. Eu até, às vezes, eu conto isso, até perguntei à pastora Linda se ela conhecia esse rapaz, chamava Bento o nome dele, ele era lá da Igreja Batista, né? E aí eu trabalhei junto com esse rapaz e ele levava um rádio, um toca-fitazinho daqueles antigos, com a fita, e aí ele colocava o hinozinho dele lá o dia todo no trabalho. E ali foi a minha primeira experiência de ouvir hino evangélico, que eu nunca tinha gente, ouvido. Eu já com não sabia que era tão bonito, né? né, não sabia. Eu já tinha, nessa época eu tinha 16 para 17 anos de idade. E Novício. aí eu ouvi aquele hino, o hino eu tocava o dia todo. Eu sei até a música, só que não vou cantar aqui não. Então ali eu recebi assim, por meio daqueles hinos que ele tocava ali, né, um contato com Deus. E eu tive algumas experiências naquele trabalho e foi algo que marcou minha vida. Glória Eu a lembro Deus. desse rapaz até hoje, né? Glória Foi a algo que Deus. impactou a minha vida com esses hinos. Eu nem conhecia a Patrícia ainda. Deus já estava trabalhando. Deus estava trabalhando, né? Deus Processo. trouxe ela lá de Uberlândia, de Olha aí. 1.600 quilômetros para perto de mim. Eita, meu Deus. Preparou longe. Preparou longe, trouxe ela para perto. A gente estudou junto, se formou junto. Olha aí. Fomos trabalhar junto e aí
Deus só trabalhando. Era Tudo que a gente 24 fez, horas. tudo junto. Eita, meu A Deus! gente saía de manhã 6 horas para trabalhar, voltava 5, tomava banho, ia para a escola, na mesma sala ainda. Meu Deus do céu! Tem Que algo especial. lindos! Deus, quando faz as coisas, ele faz por Completo, né, meu completo, irmão? É por isso que é bom esperar no Senhor. Eu falo para essa aqui sempre, falo assim, ó, espera no Senhor Jesus. Os conselhos estão sendo dados, né, meu Espera no irmão? Senhor Jesus, que na hora certa o Senhor vai te dar Sempre é algo essa. para você que vai ser valoroso. Não vai ser algo que você, né, não vai valorizar, vai ser algo valoroso. Então, assim, só esperar no Senhor, que Deus não tem nada ruim para ninguém. E O isso é segredo é esperar. maravilhoso, né? Ela não está tendo somente um conselho, ela está tendo uma história, né, abençoada aí que Deus preparou. E olha só, Júlia, o tamanho do amor de Deus na sua vida. Hoje você está tendo o privilégio de dar um testemunho com seus pais ao seu lado, onde que você está ouvindo a história do início deles na vida cristã, e entendendo que o Senhor já tinha preparado todo o berço para você nascer num lar cristão, num lar abençoado, num lar que professa o nome de Jesus, que te conduziu e te auxiliou, né? Primeiro ele teve que forjar a estrutura nos seus pais, para que você pudesse ter esse momento e você fosse ensinada nos caminhos do Senhor. E muitos de nós, como seu pai mesmo falou, não tivemos isso, né? Sua mãe não teve, seu pai não teve, eu também não tive. Quer dizer, até tive. Minha mãe já estava já nos primeiros passos ali da fé quando eu aceitei Jesus. E isso, gente, é muito, muito especial. Quem tem o privilégio de ter o pai e a mãe cristã é maravilhoso. Eu vejo muitos jovens chegando aqui na igreja, eu conheço o testemunho de alguns que apanham porque vai para a igreja. Apanham porque vai para a igreja. Né? Eu já vi muita pessoa que é do candomblé, os pais eram do candomblé, o filho aceita Jesus, e as entidades não descem, apanha para sair da igreja, e tanta coisa que acontece, e às vezes a gente não valoriza esse básico maravilhoso, né? Que é eu e a minha casa serviremos a Deus, essa estrutura que, com certeza, além de alicerçar a sua fé, conselho santo que seu pai tem, uma instrução que você tem dentro do seu lar para você entender o que é um casamento cristão, que não é perfeito, nenhum é. Mas perfeito é o nosso Deus que nos aperfeiçoa e que deixou a bendita palavra dele para que nós pudéssemos lapidar o nosso caráter, nossa pessoa interior, né, irmão Júlio, né, irmã Patrícia? Para que cada dia a gente possa servir a Deus ainda melhor. Se conseguirmos fazer e viver nesse contexto, com certeza nós teremos não somente os nossos lares sarados, abençoados, curados, mas a gente vai ter aquela alegria que o irmão Júlio falou, que momentaneamente as pessoas encontram num copo de cerveja, numa balada, numa música, numa festa, sei lá, num namoro rápido, mas que quando tudo aquilo passa e é passageiro demais, porque o inimigo das nossas almas ele quer nos prender em alguns comodismos momentâneos, a gente compreende que o agir de Deus é tão maravilhoso que quando a gente sente a presença, parece que tudo foi preenchido, não falta nada. E é um negócio duradouro assim que você pensa, meu Deus, e livre acesso que nós temos hoje para a gente orar, para a gente buscar, para a gente estar com o Senhor. Então, quão maravilhoso é. Nós vamos fechar esse momento no nosso podcast. Eu quero perguntar para vocês se vocês querem acrescentar alguma coisa no testemunho de vocês. Quero deixar vocês à vontade. Eu só quero, assim, acrescentar em relação a nascer num lar cristã. É tão maravilhoso, tão especial, que aquela experiência que eu tive lá em 99, que eu ouvi o hino com o nosso irmão Bento, em uma dessas vezes aí eu falei com ele assim, você me emprestaria essa fita, na verdade naquela época era fita, né? Era fita. Você me empresta essa fita para me levar para casa, para me ouvir em casa? Aí ele falou assim, claro, irmão, empresto para você sim. Aí pegou a fita, com meu amor e carinho, me deu, e eu levei para casa essa fita. E chegou em casa, aí eu comecei a colocar essa fita no som. Eu tinha um som, na verdade, tinha comprado um som, e eu coloquei essa fita no som lá e estava ouvindo. Eu lembro até hoje, de sábado, ouvindo, limpando a casa lá, ouvindo som, o hino. E aí o meu pai chegou embriagado da rua, Oh, meu Deus. e aí pediu para me tirar aquela música do som. E eu falei para ele que não ia tirar. Ele falou assim, eu vou tirar, ou você tira ou eu vou quebrar esse som. E aí houve aquela pequena discussão. Atrito familiar, né? Isso. E ali, naquele momento ali, ele falou algo para mim, assim, coisas para mim que me feriu, né? Me mandou embora de casa. Oh, meu Então, assim, tudo isso por causa de uma fita, de uma música que estava tocando. Então, assim, era algo que era um ambiente que eu vivia, um ambiente tomado
pelo o espírito do maligno, entendeu? Onde meu pai não tinha convivência com o evangelho, ele era totalmente uma pessoa que era tomada pela bebida. Então, assim, algo que me feriu e, assim, isso me fez, depois que eu conheci o evangelho, depois que eu tive minha família, me fez fazer o contrário que ele fez. Falei assim, não, eu não quero, eu quero que meus filhos tenham, Quero né, oferecer a o diferença que eu conhecimento não tive. do evangelho. Tudo que eu puder fazer para levar esse conhecimento para dentro da minha Aleluia. casa, eu vou levar. Tudo que eu puder fazer, eu vou levar. Né? Algo que meu pai não fez isso. E isso eu não culpo ele. Né? Eu sei que ele não teve essa convivência também com os pais dele. Eu não culpo, né, de maneira alguma eu não culpo ele. Mas é algo assim muito prazeroso para a pessoa que nasce num berço evangélico, ter os pais que é evangélico, e ali ele tem também um apoio dos pais para seguir, né, o único caminho que deve ser seguido. Tem a A estrutura, estrutura. tem a facilidade, né, de poder falar claramente de sua fé, tem um mentor, uma mentora. Eu sempre falo que os pais, eles são os melhores mentores que tem, né? É o contexto perfeito a qual o Senhor gerou para ser. Então, às vezes, a gente ensina muito falando. Não é verdade? Quando você vai pagar uma mentoria, uma coisa, eu pago muita mentoria, é falando que a gente aprende. Mas no contexto familiar, é vivendo. É olhando. Olha só para você ver, irmão Júlio. Você falou coisas aqui que, com certeza, passa desapercebido para muitas pessoas para fazer a obra de Deus. Um louvor que você ouviu diariamente, cotidianamente ali, ó, na sua mente o tempo todo, trabalhando no seu coração, começou a te evangelizar, já tinha uma atmosfera do céu, uma vizinha que se lembrou de fazer um pequeno convite, aquele convite tão corriqueiro, né? Ah, eu vou chamar fulano que hoje tem um pregador diferente na minha Exatamente. igreja. Bem isso, né? E começou a trabalhar totalmente. Vamos na minha célula, no nosso caso PGM, nosso contexto batista agora. Um convite tão, às vezes, simples, mas que fez total diferença Total para que diferença. hoje você e a sua casa, que aí não foi só você, a sua casa, né, porque a sua esposa retornou os caminhos, os seus filhos, graças a Deus, teve esse contexto no evangelho exatamente pela criação, pelo modelo de vocês, que reconhecem Jesus na vida de vocês com toda certeza, e por isso né, eles estão alegres em servir ao Senhor. Eu até brinquei com o Neto depois do primeiro culto dos jovens, que você levou a mensagem, né? E aí o irmão Simon terminou tudo e ele foi lá, eu acho que eu não cheguei a te contar isso não. Aí ele colocou lá o esboço todo, que é o esboço do pregador Júlio. E ele, no alegria, no entusiasmo, ele não está aqui, eu ia falar na frente dele, e numa admiração tão grande, eu fiquei emocionada, eu fiquei tocada. Depois que eu li, eu pensei assim comigo mesmo, eu falei assim, meu Deus, como foi especial para ele estar lá e ouvir né, a ministração do Senhor através da vida do pai dele. Ele se inspirou, ele realmente ali abraçou aquele momento. E eu falei para Neto, eu falei, Neto, olha só, talvez o irmão Júlio achou que estava ali pregando para várias pessoas e pregou, mas fez muita diferença para a vida do filho dele, que admira, que está vendo o exemplo, Isso. né, que está dando os passos, e para ele aquilo é especial. E às vezes a gente não nota, porque é tão natural da gente viver e fazer as nossas coisas, mas os nossos filhos, nós, como mentores, nos pequenos passos que nós damos, seja eles bons ou ruins, nós vamos motivá-los ou desmotivá-los a seguir uma vida cristã. E você está de parabéns, irmã Patrícia está de parabéns, Juju, você está mais que abençoada, né, com a família do céu. Hoje nós não estamos aqui com Laila e com Simon, mas com certeza né, eles irão ouvir e admirar ainda mais essa família santa que o Senhor os presenteou. E eu quero fechar esse momento pedindo para a Júlia para trazer aquele versículo que tem base na sua vida cristã e você ficou de trazer, e agora eu quero entender o porquê para a gente entender o seu testemunho. Fica à Sim, deixa eu vontade. só falar uma coisa para os jovens que às vezes os pais não entendem, né? E os pais não querem que eles vá buscar o Senhor. Por eu ser a única, né? Que eu era a única cristã da minha casa, graças a Deus, hoje a minha família, só o caçula e os dois mais velhos, mas o resto, tia, irmã, eu tenho irmão pastor de Ô, campo. glória! Louvado Então, tipo seja assim, Deus. mas ainda assim, por eu ser a primeira, às vezes meu pai falava assim, tá indo pra igreja mesmo? Ai, Será? Então, tipo assim, eu nunca discuti. Isso é muito importante, você não debater com o seu revidar, né? pai, porque às vezes isso influi na sua busca.
né? Porque o inimigo, ele procura uma brecha para, tipo assim, o pai tá falando e você tá indo para a igreja, você tá questionando, então, tipo assim, vamos ser sábio, né? Vamos procurar ter uma mente mais em questão de servidão a Deus, né? E calar um pouquinho, porque às vezes a gente ser sábio também é fechar um pouquinho a Com boca. certeza. Por mais que os pais às vezes não entendem, né? Que o filho tá trilhando caminhos certo, né? Igual você falou que tem muitos que apanha, né? Que os pais não apoiam. Mas os jovens aí, vocês que estão nessa luta aí, nessa batalha, né? Que todo dia vencendo um leão, vigia um pouquinho, né? Em questão de Sabe as palavras. debater com os pais, né? Confrontos. Não confronta, não. Busca no Senhor, que a Aleluia. recompensa vai vir. Glória a Deus. Aleluia. Tá, você perguntou de um versículo, né, que eu gosto bastante. E eu tenho um que, tipo assim, a primeira vez que eu vi, eu me apaixonei, eu acho que é algo tão íntimo entre você e Deus, né, que se encontra em Mateus 6:6. E em toda oportunidade que eu tenho, eu falo dele, que é: Tu, porém, quando orais, entra no teu quarto e fechai a porta. Orais a teu pai que está no secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. Eu acho que isso marca tanto, porque nós fica com vergonha, né, de se expressar na frente dos outros. E depois que eu ouvi essa palavra, tem vezes que eu tô lá no meu quarto, meus pais nem sabem, né, mas tem vezes que eu falo tanto com Deus, desabafo, e eu acho que isso é muito importante na vida do jovem, né, que tem essa timidez, essa vergonha, né, de falar, né, com Deus, pessoalmente, né, tipo assim, na multidão. Mas quando você entra pro quarto, que fecha a porta, que só tá você e ele ali, é uma intimidade que vai além, sabe? Eu acho que nós devemos fazer mais isso. Não ficar, tipo assim, nessa timidez, nessa vergonha, porque quanto mais ora, mais você conhece a palavra de Deus, mais ele vai te dando sabedoria para entender mais desse mundo, né? Que é difícil, não vou falar, é difícil sim para os jovens, ainda mais jovens solteiros, né? Que Por ainda que, Juju? é uma luta, assim, porque você tá Ai, meu Deus. conhecendo, ainda mais jovens que eu que tá conhecendo, né? Você vai absorvendo muita coisa do mundo. Então, assim, se você orar, Deus vai te, como falo, como eu posso dizer? Vai te amadurecer, né? Vai te dar sabedoria para entender que isso pode ou não pode fazer. Então, eu acho que esse versículo que eu deixaria aqui nessa noite, né, como base, assim, para os jovens. Aleluia, glória a Deus. Meus Amém. amados, que Jesus abençoe vocês. Eu estou mais que edificada, não sei se você em casa vai se sentir como eu estou sentindo aqui, com toda certeza eu estou muito feliz. Não somente conhecer um pouco mais a história deles, mas de sentir a presença de Deus que eu sinto nessa noite através dessa família santa e abençoada, e ser tão edificada e ter chaves aqui da nossa vida cristã que parece ser tão simples, mas fez tanta diferença nesse testemunho da família como um todo, da Ju, do alicerce, né, dela, que seriam os pais, e todo esse contexto familiar que eles vivenciam e vivem hoje, e eu conheço um pouco deles, né, no cotidiano, no serviço do reino de Deus, e eu posso testemunhar que são uma família, assim, mais que abençoada. Estou muito feliz por estar aqui com vocês, ter o privilégio de vocês terem aceitado esse convite no meio da família, uma família referência para a nossa igreja, e eu louvo a Deus pela vida de vocês. Quero que, em nome de Jesus, esse testemunho ainda cresça, irmão Júlio. Quem sabe, no outro momento, minha, né, trazer a irmã Simone. Olha, tem mais testemunho, tem mais irmão aqui que aceitou Jesus, para a glória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Só estamos frutificando, né, o início aí da seara que o Senhor colocou no coração de vocês. E com toda certeza vocês farão um excelente trabalho para Jesus como vasos de honra que vocês são. Então, muito obrigada por tudo. Deus abençoe a vida de vocês. Estou muito feliz por esse momento, de coração. Beijos e até o próximo Edificast. Amém. Glória a Deus. Amém.